Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disciplina de Administração de Agronegócio, professor Guilherme Roldão na área, na sua companhia. E hoje, avançando em nossos estudos, nós vamos mudar de departamento. Nós já falamos sobre o Departamento de Recursos Humanos e agora vamos partir para uma área que particularmente eu gosto muito, que é a parte de finanças. A parte financeira da empresa rural, onde vamos começar a falar da gestão de custos agropecuários. É isso aí, moçada. Vamos começar a falar de dinheiro agora, né? Vamos começar a falar de matemática. Vamos começar a trabalhar agora com aquilo que dá resultado de verdade para o produtor rural. Bom, e aí por isso nós vamos estudar aqui a gestão de custos agropecuários. E aí fica na sua cabeça ecoando aí, né? Por quê? Estava tão bom, por que vamos começar a tratar disso? Primeiro, porque é isso que gera, no final das contas, se a atividade está rentável ou não, se ela está valendo a pena você continuar aí acordando cedo, colocando o seu dinheiro em risco, né? Trabalhando aí com um produto onde o mercado coloca o preço, né? A gente com commodity. E aí, será que está compensando? E aí, onde a gente vai ter parâmetro para tomar decisão é por meio da gestão dos custos agropecuários. Então vamos lá, moçada, entender como é que funciona todo esse esqueminha aqui do fluxo de recursos financeiros e físicos dentro de um negócio. Inicialmente, o que podemos perceber ali? Alguém interessado, né, em começar uma atividade, seja ela produtiva, seja ela industrial, seja ela comercial, ele vai buscar recursos financeiros. E esses recursos financeiros, eles podem ser próprios, eles podem tirar do caixa do próprio investidor, ou ele pode buscar isso por meio de recursos de terceiros, como, por exemplo, bancos, ou ainda adquirindo sócios investidores. E a gente tem a formação do que a gente chama lá, então, de estrutura de capital. A estrutura do capital, então, do negócio inicia por meio de recursos próprios, por meio de recursos financeiros, de terceiros, ou ainda por a possibilidade de ser feito das duas maneiras, né? Tanto de recursos próprios quanto recursos de terceiros. Então a gente formou ali a estrutura de capital para se começar uma atividade produtiva. Depois disso, esse investidor que vai pegar o recurso dele, ou o recurso do banco, ou meio a meio, ou conforme a porcentagem que você aí definir, vai aplicar esse recurso financeiro em ativos. Esses ativos, né, que vão formar a nossa empresa ali, vão ser divididos em ativos circulantes, né, que pode ser trabalhado também por meio de capital de giro. O que é capital de giro? É o recurso financeiro necessário para movimentar o negócio enquanto a gente não tiver receitas, a gente não tiver ainda dinheiro entrando no caixa, né? Então a gente utiliza ali o capital de giro. A média de capital de giro de uma empresa deve ser flutuar entre 3 e 6 meses, né, de gastos honrados, sem entrar R$1 sequer aí na empresa. Então é um tempo que a empresa tem fôlego, né, para trabalhar sem entrada de caixa. E nós podemos ter em ativos também os ativos não circulantes, que são os ativos que são imobilizados, é o patrimônio da empresa, né? As máquinas, são os implementos, as ferramentas, veículos, instalações, edificações que estão ali dentro do nosso ativo não circulante. Beleza? Daí depois nós vamos iniciar, junto com esses ativos, o nosso processo de produção. Iniciaremos a produção, então, propriamente dita, com todo o nosso conhecimento técnico e agronômico e zootécnico. Depois disso, né, nós vamos levantar e apurar os nossos custos e apurar as nossas receitas, encontrando aí, então, resultados. Esses resultados, eles podem se dividir aí em diferentes situações. Primeiro possível resultado que uma empresa pode ter, ela tendo lucro. E quando ela tem lucro, né, ela vai pegar parte do seu lucro e vai reinvestir
no próprio negócio, né? Ela vai retroalimentar o negócio para continuar o processo ali de produção. Ela parte desse resultado vai ser compulsoriamente retirado ali pelo governo por meio de tributos. Então nós vamos pagamento aí de impostos. E a outra parte do resultado vai ser para o pagamento aí de dívidas, no caso de pegar recursos de terceiros no banco, por exemplo, ou ainda o pagamento de dividendos aos acionistas, né? Que é a famosa participação nos lucros aí por meio das pessoas que investiram aí com seus recursos próprios. Então essa aqui é a roda, né, dos negócios aqui, o funcionamento da empresa por meio do seu fluxo de recursos financeiros e físicos. Ok, pessoal? Então, a questão é, para a formação de capital numa empresa no agronegócio, essa empresa rural obrigatoriamente necessita de terra para a produção de alimentos e energia, não sendo considerado somente uma base, né? Não sendo considerado somente um suporte, mas como um elemento necessário para a produção. Necessário também que essa empresa rural tenha máquinas e equipamentos, podem ser próprios ou podem ser terceirizados, ok? Isso é permitido também, nós já estudamos o que é o processo de terceirização. A empresa rural ainda precisa de obras civis, que são, no caso, as estruturas, né? As edificações, toda a parte aí de construções, né, rurais que estão envolvidas aí dentro do processo das diferentes formas de processo de produção. Temos ainda a questão dos insumos que são necessários para garantir o processo produtivo, né, servindo aí como elemento chave para o resultado. Precisamos também de recursos humanos, sejam eles físicos, né, mão de obra operacional, ou seja, um recurso humano ainda intelectual, aquele que envolve aí a questão de trabalho mental. Precisamos também de recursos financeiros, né, que é o dinheiro que vai trabalhar aí a favor de toda essa engrenagem para que ela seja produtiva. E temos ainda o emprego de tecnologia. Importante dizer que tecnologia não obrigatoriamente significa um drone, tá voando, não significa aí um software super avançado. Tecnologia é todo recurso que é utilizado e que isso favorece, né, que isso possibilita a produção de forma mais ágil, mais simples, que gere aí mais produtividade. Então podemos entender que uma enxada, quando é empregada no processo produtivo, ela é uma tecnologia, porque ela possibilita você utilizar um recurso que facilita o processo, se tivesse que ser feito talvez de forma totalmente manual. Ok, moçada? É isso aí. E aí, a ideia. Como nós vamos apurar o resultado gerado por meio de todos esses recursos que nós estamos aqui apresentando para vocês? O resultado ele vai ser gerado mediante a apuração dos seus custos. Importante saber quanto custa o produto da empresa rural. Isso é um gargalo, pessoal. Poucos produtores rurais efetivamente conhecem o seu custo produtivo. Poucos. Eles geralmente se baseiam por indicadores que são colocados por agências de consultoria, por revendas agrícolas. Então, eles têm uma média geral, mas conhecer pontualmente dentro da propriedade rural os elementos que compõem o custo produtivo, são poucos os produtores que estão nesse nível de gerenciamento, tá? Outra relação, saber o quanto está se ganhando na atividade por meio da rentabilidade,
né? Você vai avaliar se aquilo que você está aplicando, quanto está sendo devolvido para você em forma de recurso financeiro e apurar também, né, minimamente se a atividade está sendo lucrativa, né? Se ela paga todos os seus gastos e sobra recurso financeiro que remunere aí o acionista ou, né, o capital de terceiro que ele pegou aí para fazer o processo de operação de produção dentro da propriedade rural. Bom, outra situação, apurar custos nos ajuda também a orientar na tomada de decisões. Então, isso contribui aí para você, né, verificar se aquilo que você está planejando efetivamente está gerando o resultado esperado. Bom, então vamos entender e aprofundar um pouquinho mais esse negócio. Conceitos. Conceito é importante. E vamos entender aqui como é que funciona o conceito bem de forma generalizada. Primeiro conceito que eu vou tratar com vocês é o conceito de gastos. Gastos, pessoal, envolve todo desembolso financeiro dentro de uma propriedade rural. Tudo que sai dinheiro do caixa, nós vamos chamar de gasto. Olha só, isso é muito amplo, isso é muito abrangente. A tomada de decisão baseada somente em conhecer gastos, ela ainda é um pouco obscura. Não se dá para tomar decisões efetivas, né? Construir cenários, entender todo o processo de custo de produção, conhecendo somente aquilo que foi tirado do caixa da empresa. Importante, então, enquanto consultores ou ainda enquanto gestores do agronegócio, pode ser que nos solicitem a seguinte missão: você precisa cortar gastos da empresa. E aí? Por onde você começa? Nós temos uma infinidade de saídas de caixa. E somente com o conceito de gastos, pouca coisa pode ser feita. Então vamos dividir isso mais para tornar isso mais fácil de tomar decisões. Vamos dividir gastos aqui em 4 outros elementos. O primeiro modelo que nós vamos avaliar aqui em relação a gastos é o que nós vamos chamar de perda. Sim, perdas são gastos, mas são gastos que são irrecuperáveis. São gastos que ocorrem, né, de maneira aí, talvez não programada. Mas essa perda, esse gasto que foi ali não recuperado, não programado, ele precisa ser compensado no caixa. Então, uma das formas da gente diminuir gastos é minimizando perdas, monitorando, né? Perda com gastos de insumos, perdas com gastos de mão de obra, talvez mão de obra ociosa, né? Mão de obra que não está sendo produtiva, isso é considerado perda também. Então, a primeira recomendação que eu te dou para começar a minimizar gastos dentro da propriedade rural é minimizando e monitorando as perdas. Bom, só diminuindo perda nós vamos trazer uma gestão eficiente do caixa da empresa? Claro que não. Nós temos que também monitorar aqui o que foi realizado de investimentos, ou seja, todos os recursos que foram destinados e retirados do caixa da empresa para ativos não circulantes, para ativos aqui imobilizados. Já vi muita empresa rural que superestima os seus investimentos. É aquela empresa rural pequenininha, aquela fazenda pequena que comprou um trator de 200 cavalos, né? Investiu um dinheiro muito grande num patrimônio que não necessariamente vai gerar resultado para a empresa. Pode ser também que essa empresa está subestimando os seus investimentos e ela tem uma condição talvez de aumentar aí a questão produtiva, né, a eficiência produtiva, mas por questões tecnológicas de investimento mal dimensionado, ela não consegue aqui apurar resultados. Então, recomendação que eu dou para vocês: busquem aí os últimos investimentos da empresa e verifiquem se esses investimentos eles foram localizados de forma eficiente quanto ao tamanho da empresa e quanto à quantidade de produção que ela tem.
Então, recomendação aqui por meio também de investimentos. Só isso já se torna necessário? Claro que não. Temos mais outras fontes de gastos aqui que vamos trabalhar, que são os custos e são as despesas. Vamos diferenciar o que é custo de despesa. Custo, pessoal, são todos os gastos que estão diretamente envolvidos no processo produtivo. Então, está envolvido na produção, crava, é custo. Então, custo, então, o que a gente chama de custo de produção, acaba sendo um pleonasmo, né? Porque se é custo, claramente ele está envolvido no processo produtivo. Temos ainda as despesas. Então, se custo está envolvido na produção, tudo aquilo que não está envolvido na produção, ou se dá como suporte, está envolvido no processo administrativo, né? Que também contribui, claro, para a produção, mas ele dá somente suporte e não está envolvido diretamente na produção, nós vamos chamar de despesa. Ok? Então nós temos aqui esses 4 elementos, né? Perdas, investimentos, custos e despesas que compõem os gastos de uma empresa. Olha, já ficou mais fácil. Se a gente chegar e falar, vamos cortar gastos, um dos 4 elementos podem ser aí monitorados de forma mais aprofundada para a gente começar a otimizar aí os recursos financeiros que são envolvidos aí em toda a empresa. Bom, dentro dos nossos custos e despesas ainda, eles podem ser classificados como fixos ou ainda como variáveis. O que são fixos? Vamos trazer aqui para o lado dos custos. Custo fixo, já que ele está envolvido no processo de produção, são os custos que, independente do volume produzido, esses custos permanecerão constantes. Então, são custos fixos, independente de quanto se produz. Esses custos eles sempre vão ocorrer. Como, por exemplo, pagamento de salário, né, de mão de obra registrada, mão de obra fixa da empresa. Né? Então, aquela mão de obra ali que nós temos, né, de carteira assinada é um custo fixo. Independente se eu produzo ou não, eu vou ter que honrar o compromisso com esses salários. A gente tem exemplo aí também, aluguel, arrendamento, né? São custos fixos. Independente do volume produzido, esses custos eles estão sempre aparecendo. No caso dos variáveis, nós temos os custos que, dependendo do volume produzido, eles vão flutuar para mais ou para menos. Então, imagine aí, custos, né, gastos com compra de insumos são custos variáveis. Se eu produzir mais, eu gasto mais. Se eu produzir menos, eu vou gastar menos. Entenderam isso, moçada? Custos fixos dependem do volume, não dependem do volume produtivo, vão permanecer sempre constantes, e os custos variáveis, conforme o volume produzido, eles terão oscilação de valores, tá? No caso das despesas, a mesma coisa, né? As despesas fixas são aquelas que elas sempre vão ocorrer, independente ou não de existir venda. No caso das despesas variáveis, é aquelas despesas que vão sempre ter aumento ou diminuição conforme a quantidade de venda de produtos. Então, aqui a gente pode trabalhar com despesas fixas, o exemplo do salário dos vendedores, né? O salário do pessoal do administrativo, né? Seguros que são pagos ali dentro do escritório, por exemplo, depreciação, né, dos equipamentos administrativos, despesas variáveis, nós temos ali ainda situações com embalagens, né, que estão envolvidas no processo produtivo, entregas. Então, a gente tem aqui essas relações. E ali, a gente não esquecendo ainda, dentro do nosso ambiente dos custos, os custos ainda podem ter 2 divisões, além das fixas e variáveis. Eles também podem ser custos diretos
ou custos indiretos. Então, o que é um custo direto? Custo direto é aquele que está diretamente envolvido no processo de produção. Ou ele vai ser uma matéria-prima, ele vai ser um insumo, ou ele vai ser uma mão de obra de transformação. E a gente vai classificar isso como custo direto. Os custos indiretos são aqueles que também participam do processo produtivo, mas eles servem somente como um gerenciamento, né? Eles servem aqui como um objeto, muitas das vezes, que necessita de rateio para que eles sejam mensurados aqui dentro dos custos produtivos. Nós vamos estudar isso mais lá na frente. Um outro elemento importantíssimo para a gente definir como contrabalancear a questão dos gastos é a definição de receita. Então, vamos trabalhar aqui que a receita aqui, que ela ficou um pouco... Opa, aí, beleza? Receita, então, vai ser todo o recurso financeiro que entra no caixa por meio das vendas. Por que eu quis tratar sobre receita com vocês? Porque imagina que se você tem uma aplicação financeira e você investe esse dinheiro e ele rende juros, esse dinheiro não entra no caixa da empresa como receita, ele entra no caixa da empresa como ganho, tá? Um ganho financeiro. Da mesma forma, se você teve uma valorização do seu imóvel, por exemplo, uma parte da propriedade rural, ela se valorizou e você vendeu uma parte da propriedade rural, isso não vai entrar no caixa como receita, porque não é o objeto de produção, não é o seu objeto de negócio. Isso vai entrar no caixa da empresa como um ganho, isso não vai compor os custos de produção depois para fazer esse contrabalanceamento. Entendido? Beleza. Vamos lá. Continuando aqui a nossa análise aqui dentro da gestão de custos, vamos conceituar então o que vem a ser custo de produção. Custo de produção serão então todos os desembolsos financeiros que vão ser em espécie ou ainda de forma indireta para que ocorra o processo produtivo dentro da propriedade rural ou ainda da agroindústria em um determinado período de tempo. Então, são todos os gastos que estão envolvidos no processo de produção. Bom, a classificação dos custos. Nós já falamos sobre isso, mas vamos trabalhar de forma aqui mais abrangente, né? Eu classificar isso aqui de forma mais categórica. O que são custos fixos e variáveis, o que são custos desembolsáveis e não desembolsáveis, entender o que são custos diretos e indiretos, entender o que são custos de produção e também as despesas administrativas com vendas ou ainda despesas financeiras, né, que são aquelas que não estão envolvidas durante o processo produtivo. Primeiro, vamos lá trabalhar o que vem a ser custos fixos, né? Falamos agora há pouco lá e vamos reforçar. Custo fixo corresponde aos custos que independem do volume de produção, podendo eles ser desembolsáveis, que isso quer dizer dinheiro que sai do bolso, do caixa, ou pode ser um dinheiro que sai, né, como um recurso financeiro, mas que ele não é contabilizado monetariamente. Vamos falar daqui a pouco o que é isso. E temos também a classificação do que são custos variáveis. Os custos variáveis são os custos que se modificam à medida que se altera o volume produtivo. Bom, a definição importante, analisando detalhes aqui relacionados a curto e médio prazo, nós vamos dividir os gastos de uma propriedade rural entre custos fixos e custos variáveis. O conceito nós já apresentamos e vocês já sabem o que é. Na longo prazo, todos os custos dentro da atividade agropecuária são considerados variáveis. Como assim? Por quê? Simples. Porque é simplesmente uma decisão do empresário rural se ele vai permanecer ou não na atividade. Se ele vai permanecer,
ou não, esses custos eles variarão ao longo do tempo. Então essa decisão a longo prazo nós consideramos aí como custos variáveis, tá? Nós sempre vamos trabalhar com a decisão aqui de médio e curto prazo, decisões aqui até 1 ano ou até 5 anos. Tudo bem? Beleza. Critérios, né, de desembolso. Então nós falamos lá o que são custos desembolsáveis. Custos desembolsáveis são aqueles onde ocorre o desencaixe de recurso da empresa. Então, tirou dinheiro do caixa e pagou alguém. Paguei matéria-prima, paguei mão de obra, paguei insumo, paguei investimento. São custos que são desembolsados. Os custos não desembolsáveis é quando não ocorre o desencaixe de capital do caixa. Olha só, nós não temos uma observação de dinheiro saindo do caixa quando eu faço o cálculo de depreciação. Juros de capital próprio. Imagina, eu peguei dinheiro meu, eu peguei dinheiro pessoal e investi na minha empresa. Esse dinheiro que volta para mim enquanto empresário, ele é um custo não desembolsado, porque é um dinheiro que eu reinvisto na própria empresa. Então, é um dinheiro aqui, né, que não necessariamente existe um sacrifício financeiro, ele não é retirado, não é desencaixado do patrimônio da empresa. Bom, se a gente somar, então, todos os custos desembolsáveis, dos custos não desembolsáveis, dos investimentos mais os recebimentos, nós vamos ter o que nós chamamos aí de fluxo de caixa. Fluxo de caixa simplesmente é a soma das receitas, a diminuição, né, a subtração das receitas menos os gastos. Então a gente tem aí o que a gente chama de fluxo de caixa. E aí a partir disso a gente já consegue fazer uma série de análises, né, dentro do projeto que está sendo executado. Nós vamos estudar isso aí de forma mais aprofundada lá na disciplina de planejamento e projetos agropecuários. Bom, a relação então de custos diretos e indiretos, eles se dão aí pela base de rateio. Primeiro porque os custos diretos são custos que podem ser claramente identificados, né? Não precisa, a gente tem uma mensuração própria deles. Então, vamos lá, por exemplo, mão de obra direta. Então, a gente gastou lá um valor de salários. É claro o valor do salário que é pago aí por dias trabalhados ou por hora trabalhada. Fácil mensuração. A relação de gasto com matéria-prima, o quantas sacas de adubo eu comprei, o quantas sacas de sementes foram utilizadas. Então a gente tem uma matéria-prima utilizada de fácil mensuração. O que a gente não tem dentro dos custos indiretos. Então são custos que, para ser identificado, eles precisam ser rateados, eles precisam identificar dentro do processo produtivo como eles se encaixam. Imagine o seguinte: o salário do supervisor. O supervisor, ele não trabalha ele não está no operacional, ele não é a mão na massa, ele não produz para pagar o próprio salário, como o pessoal lá do chão de fábrica faz. Então, como? Da onde nós vamos tirar recursos para pagar o salário, por exemplo, do supervisor, que é um custo indireto? Como é que nós vamos utilizar, de onde nós vamos tirar recursos financeiros para o pagamento, às vezes, de depreciações? Né? Da onde nós vamos tirar? Então, são custos indiretos aqui dentro do processo de produção. E nós vamos utilizar como critério base de rateios, que vamos utilizar, por exemplo, unidades de produção, horas máquinas utilizadas, homens, hora, né, de mão de obra utilizada, valor de material empregado, quantidade de ATR processada, no caso de empresas aqui relacionadas à produção de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, nós utilizamos aí critérios para apropriação de custos. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso e vai ficar fácil esse entendimento. Então, pessoal, são muitos elementos, né? São muitos conceitos sobre a cabeça de vocês, mas isso se torna muito necessário para que vocês sejam competitivos em um mercado onde o que faz a diferença, na verdade, é quem controla os seus gastos. Porque, né, obviamente, as receitas elas estão, né,
obrigadas aqui como meros tomadores de preço, né? As commodities, o próprio mercado põe o valor desse produto e a única forma da gente aumentar os nossos lucros é conhecendo realmente os gastos, conhecendo realmente tudo que está envolvido de desembolso e dentro do processo produtivo. Costumo falar que muitas das empresas, elas pouco utilizam esses conceitos, pouco fazem esses cálculos, não tomam decisões a partir desses conceitos, e eu costumo ilustrar bastante com essa imagem. A morte dessas empresas, ela não é a curtíssimo prazo, né? Ela consegue até operar durante um grande período de tempo, ela identifica muitas das vezes, talvez de forma errada, míope, que ela tem um resultado positivo no seu caixa, mas isso a longo prazo, isso acaba aí apertando o cerco e essa empresa entra em colapso financeiro, né, não conseguindo minimamente honrar os seus compromissos operacionais e quem dirá ainda honrar aí, né, a remuneração de capital aos seus sócios, né, dividindo lucro aí entre os acionistas. E aí onde entra as pessoas aí devendo o banco, né, ou desestimuladas aí a continuar dentro da atividade. É isso aí, pessoal. Nós vamos continuar nossos estudos aqui dentro da gestão de cursos aí dentro das próximas aulas. Hoje foi um conceito mais introdutório e a gente vai aprofundando os nossos conhecimentos. Lembrem-se de realizar a atividade para validação da nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Obrigado e até a próxima.